casado no regime da separação total de bens não tem direito à herança. Será? Vem comigo até o fim que você vai descobrir. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ordem de vocação hereditária. E o que significa isso, Carol? Eu vou trazer um caso prático para vocês entenderem quem possui direito à herança ou não. Então, para você saber se você vai ser herdeiro ou não, na hipótese de falecimento de alguém da sua família, fica comigo até o final desse vídeo. Para esse caso prático, eu vou trazer o caso do senhor Antônio. Então, seu Antônio, casado com Dona Maria e pai de 3 filhos, falece sem deixar testamento. Será que Dona Maria vai suceder ou não? Será que Dona Maria vai ser herdeira ou não? Primeiros a sucederem na ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil são os filhos. Para saber se Dona Maria será ou não herdeira junto com os filhos, nós temos que analisar o regime de bens em que ela era casada com o seu Antônio, pois, a depender do regime, Dona Maria será apenas meeira e não herdeira. Mas isso eu vou explicar melhor lá no final. Caso seu Antônio não tiver filhos ou não tiver netos, os próximos a estarem na ordem de vocação hereditária é o cônjuge, ou seja, Dona Maria, juntamente com os pais de Antônio. Então, caso os pais do seu Antônio estiverem vivos ou até mesmo os seus avós, Dona Maria vai herdar com os seus ascendentes, independentemente do regime de bens. Por fim, caso seu Antônio não tenha filhos e não tenha nenhum pai vivo, nenhum avô, nenhum neto, aí sim Dona Maria vai poder herdar sozinha o patrimônio deixado por seu Antônio, independentemente do regime de bens. Carol, mas e os irmãos do seu Antônio? Eles não vão ter direito à herança? Gente, os irmãos, eles apenas têm direito à herança caso seu Antônio ele não fosse casado ou não estivesse convivendo em união estável com a Dona Maria. E agora, gente, para finalizar esse vídeo, vocês vão entender por que Dona Maria vai herdar ou não vai herdar com seus filhos, a depender do regime de bens. Primeira coisa, gente, o regime da comunhão parcial de bens, Dona Maria só será herdeira quanto aos bens particulares do seu Antônio, ou seja, quanto aos bens que seu Antônio possuía antes de casar ou até mesmo aqueles bens que ele recebeu de herança ou de doação durante o casamento. Agora, aqueles bens tidos como comuns, ou seja, os bens que ele adquiriu onerosamente durante o casamento, os bens que ele comprou durante o casamento, Dona Maria vai ser apenas meeira, ou seja, ela já é proprietária de metade desses bens que seu Antônio adquiriu onerosamente durante o casamento. Portanto, ela não herda estes bens, ela apenas meia. E os seus filhos vão herdar o restante, a metade. Agora, se eles são casados no regime da comunhão universal de bens, nesse caso, Dona Maria é apenas meeira, ela não é herdeira do patrimônio de seu Antônio, pelo mesmo raciocínio que eu falei no regime anterior. Como ela já é proprietária de metade de todo o patrimônio de seu Antônio, independentemente se ele adquiriu antes ou depois do casamento, ela é apenas meeira, ela não herda, cabendo aos seus filhos a outra metade. E por fim, no regime da separação total de bens, no regime da separação convencional de bens, Dona Maria, ela é herdeira sim. E nesse caso, como ela não meia, por conta desse regime apenas termos bens particulares, Dona Maria vai herdar juntamente com seus filhos. Então, caso seu Antônio ele deixe uma casa, por exemplo, e tiver 2 filhos com Dona Maria, vai ficar 1/3 para cada. Bom, gente, esse foi mais um vídeo bem sucinto aqui do canal para explicar para vocês de uma forma bem facilitada sobre a ordem de vocação hereditária prevista no nosso Código Civil, onde eu abordei as hipóteses de herdeiros quando o falecido não deixar testamento e quando o cônjuge vai poder herdar junto com seus filhos, quanto aos principais regimes de bens previstos no nosso ordenamento jurídico.
Espero que vocês tenham gostado e deixem aí o seu like, o seu comentário caso tenha qualquer dúvida, e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!